Ser um grande campeão nas categorias de base não significa que você terá sucesso na categoria principal, mesmo que você tenha um currículo de dar inveja. Já vimos muito disso acontecer e acontece até nos dias de hoje. Em 2003, um jovem piloto inglês dominou uma categoria de base da Indy e logo em 2004 foi para a Indy Racing League. Era um cara que prometia muito, poderia ser uma grande estrela, mas em apenas uma temporada, esse inglês protagonizou um show de horrores tão grande que ele se aposentou das corridas logo depois. Conheçam a história de Mark Taylor. Bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxa a vinheta. Tentei esquecer o que restou. Mark Taylor nasceu no dia 16 de setembro de 1977, em Wimbledon, Londres. O piloto começou a correr na Fórmula Ford em sua terra natal, vencendo o campeonato de 1997. Em 1999, ele terminou em oitavo no campeonato principal e foi quarto na Fórmula Ford Europeia naquele mesmo ano. Em 2000, venceu o campeonato europeu e foi vice-campeão do campeonato britânico. Em 2001, ele foi para o campeonato inglês de Fórmula 3, terminando em nono. No ano seguinte, em 2002, conquistou sua primeira vitória e foi sétimo na tabela. Em 2013, o piloto mudou de vida, saindo do mundo europeu e indo para o mundo americano. A Fórmula Indy via o piloto como um grande potencial para o futuro e convenceu a equipe Panther a deixá-lo correr na equipe na Infinity Pro Series, que atualmente é a Indy NXT. A Panther em 2013 estava expandindo suas ações. Não teria apenas uma equipe na categoria principal, mas também teria na categoria de base. E as expectativas não eram das maiores, já que era um piloto que vinha da Europa e teria sua primeira experiência em um oval. Mas o inglês surpreendeu, o piloto mostrou que era rápido. Das 12 etapas da temporada, venceu 7 e abandonou apenas 3, se tornando campeão daquele ano com uma prova de antecedência. Foi uma das temporadas mais dominantes da história da Indy Lights, que infelizmente é bem ofuscada na história da categoria. Mas vai dar para entender do porquê logo em breve. E seu desempenho na Lights foi o suficiente para que em 2004 ele já estivesse na Indy Racing League, representando de novo a equipe Panther no carro Manor de número 2. E houve muito entusiasmo sobre o piloto. Muitos diziam que ele poderia ter ótimos resultados, vencer provas e quem sabe até se tornar campeão da categoria. Mas como eu disse no início do vídeo, só porque o piloto se torna campeão nas categorias de base, não significa que na principal vai ter o mesmo sucesso. Na prova de abertura da temporada, em Homestead, Miami, Taylor conseguiu um ótimo sexto lugar na classificação, na frente de pilotos como Sam Hornish Jr. e o atual campeão Scott Dixon. Durante a corrida estava fazendo um bom trabalho, andando sempre no top 10, até que na volta 41, o piloto acaba por entrar no vácuo de um piloto à sua frente, tentando ultrapassar por fora. Com os pneus ainda frios, devido a uma parada nos boxes cerca de 2 voltas antes, o resultado não poderia ter sido outro. Ele foi para o muro e abandonou a prova. Na prova seguinte em Phoenix, ele larga de 15º e termina em 12º, 2 voltas atrás do vencedor Tony Kanaan, mas ao menos completou a prova e ficou na frente de seu companheiro de equipe Thomas Scheckter, que bateu. Em Motegi, no Japão, largou de 14º e estava em uma ótima prova, se encontrava na 7ª posição nas últimas 50 voltas e era o carro de motor Chevrolet melhor posicionado. Até que ele é ultrapassado pelo japonês Tora Takagi. Em cima dele do Tora Takagi. Olha o Tora ali por dentro. Olha só, o Mark Taylor foi pro muro. O Tora colocou por dentro ali, mas sem condições. O Mark Taylor acabou desviando. Bandeira amarela, portanto, quando faltam 32 voltas para o final, vai ser um final interessante, porque a gente deve ter a bandeira verde. O piloto perdeu a tangência e foi parar no muro. Detalhe que Takagi estava uma volta atrás dele. Na Indy 500, o piloto larga novamente na 14ª posição. Na corrida estava em 12º, até que na volta 63,
ele se encontra com a dupla da Red Bull. O Taylor foi o culpado. O Taylor que veio pra cima do Ed Carpenter. O Taylor que deu no Carpenter, né? Exatamente. Ele errou, ele ignorou, ele não viu. Parece que ele teve uma manobra de intimidação. Ele ignorou aquela lei da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo, no mesmo espaço, porque foi isso que aconteceu. Exatamente isso. No Texas, largou de 10º e estava numa excelente prova, ficando boa parte da corrida no top 10 ou bem perto, e se encontrava na 6ª posição na volta 126, antes de, claro, bater. Na prova seguinte em Richmond, surpreendeu ao conseguir a 3ª posição para a corrida, muito perto de Hélio Castroneves e Buddy Rice, que faziam a primeira fila, mas na corrida de pouco em pouco foi despencando e indo para o fundo do grid, ficando 4 voltas atrás, e a cereja do bolo veio na volta 223. Vocês já devem saber o que aconteceu. O Sam Hornish também abandona a prova. E olha, nesse toque, só Mark Taylor e Dario Franchitti, hein? O Brian Retta se tocou. Opa, tocou sim, tocou. O Thomas Scheckter vem no pelotão logo atrás. Olha o que correu de risco também o Tony Kanaan. E aí você vê o toque, parece que no Adrian Fernandes do Thomas Scheckter. Aí a gente vê na câmera colocada no carro do Mark Taylor, o Buddy Rice indo. Opa, ele veio por trás ali, tomou 2 pancas o Mark Taylor para sair da frente. Mark Taylor, em 6 provas, teve 5 acidentes. A única que ele conseguiu completar foi a 2ª prova da temporada em Phoenix. Ele estava numa das maiores potências da Indy, que era Panther, embora a equipe estivesse em um pequeno declínio. O inglês era rápido, mas não conseguia se adaptar, e o acidente em Richmond foi a gota d'água para a Panther, que dispensou o piloto e chamou Townsend Bell para o seu lugar na prova seguinte, no Kansas. Depois de ficar uma prova sem cockpit, a prova do Kansas no caso, ele volta para disputar a corrida de Nashville, pela novata equipe Access Racing, pilotando o carro número 13, substituindo o dono da equipe Greg Ray. Na corrida ele largou em 18º e terminou na 7ª posição, o seu melhor resultado no ano e numa equipe novata e modesta. Quem diria, ele fez nessa equipe o que não conseguiu fazer na Panther. Na prova seguinte em Milwaukee, largou em 16º e terminou em 14º, 4 voltas atrás do vencedor Dario Franchitti. Em Michigan, largou de 17º e terminou na 21ª e penúltima posição, 5 voltas atrás do vencedor Buddy Rice. Só não terminou em último porque Dario Franchitti abandonou. Em Kentucky, largou de 12º e terminou em 19º, 1 volta atrás do vencedor Adrian Fernandes. Em Pikes Peak, largou em 18º e terminou em 14º, 4 voltas atrás do vencedor Dario Franchitti. Ele estava tendo resultados bem modestos e conseguia completar as provas pelo menos. Até que chegou Nazareth. Largou da 15ª posição e na volta 57 voltou a fazer o que sabia de melhor, bateu. E o motivo dele ter ido para o muro foi porque deu um toque no Townsend Bell, o cara que o substituiu na Panther. Roadhouse. Em Chicagoland largou de 18º e novamente bateu. E aqui aconteceu um momento bem cômico. Na hora em que aconteceu o acidente, a transmissão americana estava nos comerciais, então os narradores podiam sair dos microfones. Mas quando viram o acidente de Taylor, esse foi o seguinte diálogo. Oh, shit, there we go. Could see that one coming. Yeah. Yep. Could see that one coming. They worked on that one, didn't they? Deu pra ver que aquela total esperança que eles tinham do Taylor ser uma super estrela se esfacelou com o tempo. Na corrida de Fontana, largou de 11º e terminou num ótimo 10º lugar, apenas 1 volta atrás do vencedor Adrian Fernandes. E na última corrida da temporada, no Texas, largou de 14º e repetiu o melhor resultado, terminando na 7ª posição, na mesma volta que o vencedor. Mark, no geral, terminou em 17º na tabela, com 232 pontos marcados, sendo o 3º melhor novato do ano. Teve 15 largadas, abandonou em 7 corridas e chegou até o fim em 8, e conseguiu mais de $740 mil de prêmios em dinheiro. Suas estatísticas em comparação a Indy Lights é bem idêntica, mas em vez de 7 vitórias, foram 7 abandonos.
Para 2005, nenhuma equipe estava interessada em contratá-lo. A equipe Access Racing acabou fechando as portas, e o piloto não apenas nunca mais voltou para a Indy, como também nunca mais voltou a correr em qualquer outra categoria, se aposentando prematuramente com apenas 26 anos. Em um tempo recorde de apenas 2 anos, ele acabou indo de uma grande promessa para um fracasso total. Não se sabe nem por onde ele anda atualmente, qual sua profissão ou coisa parecida. Mas é inegável de que colocaram muita fé nesse rapaz. Provavelmente um dos pilotos mais superestimados que a Indy já teve e que quebrou a cara. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, o seu compartilhamento e se tiverem alguma sugestão de vídeo, digam aí nos comentários que eu vou atender assim que possível. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima no canal American Racing World.